Então, o que nós estamos falando no capítulo 19, até o momento, comparamos a alma com a chama do fogo, que assim como a chama deseja se elevar, não é que deseja, porque fogo não tem desejo, mas é a natureza da chama querer se unir à sua fonte, assim também a alma, o que ela mais quer é se unir à sua fonte, a Deus, ao Ein Sof, ao infinito, mesmo que isso custe a individualidade daquela alma. Cada alma tem uma característica própria, e ela se unindo à sua fonte, ela perde tudo isso, ela não existe mais. Uma correção, semana passada eu frisei muito isso da alma não existir. Não é que ela não existe, mas talvez como uma gota no oceano, que a gente falou, existe, está lá, mas não tem individualidade nenhuma. Identidade própria. E aí, preparando o shiur, eu vi, são termos cabalísticos. O que a gente quer com esse capítulo? Na prática. Porque a verdade é que o Tânia agora, ele está explicando como é o processo da alma. Como eu quero ser um Benoni, um intermediário. Nem tudo do Tânia você consegue levar à prática no sentido tão literal. Estamos falando agora de almas, como a gente vai ver agora, como que se anula perante Deus. Mas uma lição que eu extraí um pouco desse capítulo é que a gente tem uma grande doença hoje em dia. É uma doença que você não tem uma cura tão clara. Essa doença se chama ego. Ego. Pelo contrário, hoje em dia você tem formas de investir no ego absurdas. As redes sociais, o que são isso? Na grande parte, alimenta o ego. Mesmo quando a pessoa usa para torar, etc. Claro que tem um shemetz, um resquício de ego. E cada vez mais você tem ferramentas. Então eu lembro quando era Orkut, depois Facebook, aí já virou o Instagram, começou a estragar a vida de muita gente. Aí TikTok, e eu acho que tem outros no meio do caminho que eu não conheço. Entenderam? E tudo isso é uma ferramenta para o ego. Para a pessoa se expor. Claro que é importante usar para coisas positivas. Você entra no YouTube, no Instagram também. Quanta coisa de Torá tem. Mas você vê que não é a maioria. A maioria não usa para isso. Então, o ego é uma das grandes doenças da nossa geração. Antigamente não tinha isso. O teu ego podia se expandir no teu meio, no teu convívio social. Hoje em dia, você pode mandar para o Japão. Se eu começar a fazer vídeos, sei lá, o que o pessoal faz, malabarismo, ou brincando em japonês, pronto, vou ter seguidores no Japão. Tudo isso é para alimentar o ego. E por que o ego é uma doença? Porque o ego vai na contramão do caminho da alma, o que a alma realmente quer. Uma história de um frequentador de sinagoga, talvez Hassid, ele foi reclamar para o rabino. Falou, rabino, todo mundo pisa em mim nessa sinagoga. Todo mundo pisa em mim. Aí o rabino falou, o dia que você parar de se espalhar por toda a sinagoga, as pessoas vão pisar menos. Quer dizer, o cara queria tomar tanto espaço que automaticamente existência, não vida. A gente já falou a diferença entre existência e vida, mas a minha existência pode existir até onde está a do outro. Eu não consigo atravessar isso. Então, as pessoas, quanto mais elas querem se espalhar, menos felizes elas conseguem ser. Mais afetadas por comentários elas são. E o Tânia vem corrigir isso. E recentemente casos aconteceram nos Estados Unidos de pessoas que se tornaram criminosos do dia para a noite, exatamente por conta da existência. Um jovem, não vou lembrar o nome também, não precisamos lembrar o nome de pessoas ruins, mas que ele cometeu muitos crimes e ele gravava vídeos, ele falava, porque ninguém me dá atenção, ninguém me quer, ninguém isso, então ele focava tanto no ego, que uma hora ele falou, todo mundo vai pagar por isso. Ele saiu realmente pela rua, derrubando pessoas, matando pessoas. Então, o que acontece? O Tânia, se a gente olhar nas entrelinhas do Tânia, o que o Tânia vai ensinar é
como sobreviver, superar esse tipo de doença, como transcender o próprio ego. E aqui a gente começa o nosso shiur. Nós falamos que a alma tem pleno interesse, mesmo deixando de ser individual, ela tem interesse em se unir com Deus. Então ele diz, isso é a regra em tudo que é do lado da santidade. Santidade tem a ver com se unir com Deus. E falamos de onde que vem Deus na nossa alma, onde Deus se expressa no nível de Chokhmah, que era aquele nível onde está a fé. É no intelecto, mas acima do intelecto, onde não conseguimos compreender. Quando eu acredito em Deus por conta do meu intelecto, eu acredito? Sim, mas é limitado. É limitado à força e capacidade do meu intelecto. Se eu sou um cara mais inteligente ou intelectualmente desenvolvido, então eu consigo acreditar mais em Deus. Menos, não, como se falava muito, quando tinham os judeus nas escolas na Rússia, falavam, como que eles são ateus? E aí o professor falava, como que você, judeu, acredita em algo que você não pode ver? Então eles imitavam a crença dele a o que você vê, o que o intelecto consegue enxergar. Se não me engano, tem uma historinha disso com Albert Einstein. Não sei se é verídico. Mas, quando a minha fé é suprarracional, que vem de Chokhmah, temos Chokhmah e Binah no intelecto. Chokhmah é o lampejo. Binah é o que uma mulher faz, por exemplo, para criar um ser humano, é acrescentar detalhes, etc. Quando minha fé vem de Binah, então é limitada ao quanto eu consegui expandir. Quando minha fé vem de Chokhmah, está acima de qualquer lógica. Tanto que a gente já mencionou, o Tânia traz que existe o conceito da tolice, não da tolice, da ignorância, que a ignorância, a gente teve uma aula, a ignorância é uma bênção. Por quê? Porque é você acreditar em Deus realmente por Deus, não porque você entende. Você não limita esse Deus à tua compreensão, a como você enxerga Deus. E isso é realmente acreditar em Hashem. Isso vem de Chokhmah. Por quê? Porque na alma é onde tem o infinito de Deus se expressando. E aí a gente vai ver por que tem gente então que peca, por que tem gente que não percebe essa presença divina, por que não libera a alma para ter esse tipo de elevação. Então ele fala que no lado da Kedushá, isso é a regra geral. O que é Kedushá? Santidade. O que é algo santo? Quem quer arriscar? O que é santo? Sagrado? Sublime, separado. Separado. Algo sagrado é algo separado. Como que nós casamos? Casamento. O marido fala para a esposa, Harei at mekudeshet li. Você me está consagrada. O que quer dizer isso? Assim, bem literalmente, você é minha e separada do resto do mundo. Ninguém mais pode casar com você. Inclusive por isso que não se faz shechianu na Rupá, a bênção de algo novo. Quer dizer, tem gente que põe um talit novo e faz essa bênção para valer para o casamento, mas não temos essa bênção de shechianu. Shechianu fazemos quando comemos uma fruta nova, uma roupa nova, uma casa nova. Não fazemos isso no casamento. Por quê? Porque nunca se faz shechianu quando tem algum sofrimento. Que sofrimento tem no casamento? Não são as contas. Eu sei o que você vai falar. Não é esse sofrimento. O sofrimento é dos outros homens. Ninguém mais pode casar com ela. Então, se alguém queria, too late. Tarde demais. Então, por conta desse sentimento que outros poderiam querer casar com essa moça e não podem mais, então a gente não faz shechianu. Dos outros, não do noivo. Então, o que quer dizer santo? É algo que é completamente separado. Por isso a gente fala na reza, Kadosh, 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 que Deus é santo, santo, santo. Quer dizer, na verdade, Deus é completamente separado desse mundo. Tem o nível de Deus que está imbuído no mundo todo, dando vitalidade. Mas o Deus, como a gente fala com ele, é um Deus completamente separado. E por isso também, separado que ele não é afetado pelo mundo. Nós temos de santidade no judaísmo, temos uma pessoa extremamente sagrada, o Cohen, o sacerdote.
tinha o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E por que quer dizer que ele é separado? Ele conta para Minyan, não? O que quer dizer que ele é separado? Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode entrar, por exemplo, num cemitério. O Kohen não pode casar com uma convertida. Ele é separado, ele tem que se abster de algumas coisas. Ele tem premiação, 24 presentes eles recebiam, mas ele tem suas responsabilidades. Outra coisa que nós temos de separado, que é extremamente santo, o Beit HaMikdash, justo tem a ver com essa época. O Beit HaMikdash não é qualquer um que podia entrar, e tinha partes do Beit HaMikdash, o santo dos santos, tinha o Kodesh, o santuário, onde só os sacerdotes podiam entrar, o santuário, o santo dos santos, onde somente o Kohen Gadol poderia entrar, somente no Yom Kippur. Então isso quer dizer, há um lugar separado, que ninguém pode entrar. Tem o Yom Kippur, que é um dia sagrado, está chegando também. É um dia separado do resto do ano, é um dia que nossa alma brilha mais, é um dia que nós não podemos nos comportar como no restante do ano, comer, beber, nossa vestimenta muda. Por quê? Porque é um dia sagrado, igual, separado. Na nossa vida diária, o quarto do casal é chamado de santuário também. O que quer dizer separado? Que não se entra no quarto do casal. Né? E eu falo com meus filhos entram, mas eu falo que, não a qualquer momento, mas eu falo para eles que quando eu era criança, não existia mãe, abrir a porta e entrar no quarto dos meus pais. Não existia isso, imagina. Eu não sabia nem explicar por que não fazia isso. Hoje em dia já é geração mimimi. Eles foram para dormir juntos. Não vamos entrar nisso que eu vou começar a chorar. Mas o quarto do casal, principalmente os filhos, é uma coisa. Mas pessoas de fora, é proibido entrar. Olhar, por quê? Porque é santuário, aquilo é do casal. Se eles deixam, da família. Mas não é uma... Senão você não tem mais limites nenhum. Isso quer dizer sagrado. É por isso que não se reza no quarto? Não se reza de forma alguma? Pode. Depende de como pode. Imagina, pelo amor de Deus. Não. Não, tem... Não é o ideal, mas... Não é o ideal. Mas se o quarto está arrumado, pode. Está permitido. Inclusive, em determinadas situações, não é assim, mais complicado, mas é permitido, sim. Perfeito. E por isso, que quando a gente fala do lado da santidade, quer dizer separado, você só consegue isso com o Ein Sof, com o infinito de Deus, um nível supremo, que ele sim é totalmente separado da criação. A criação vem dele, mas ele, por ele, é separado, como a gente vai ver mais para frente. Outro detalhe sobre... Vamos entrar um pouquinho no que é santidade? O povo judeu também é chamado de Am Kadosh, um povo sagrado. O que quer dizer povo sagrado? Os outros não têm nada de especial? Tem sim. Mas por que é sagrado? Porque um judeu não pode casar com quem ele quer, não pode frequentar o lugar que ele quiser. Quem quer? Não é ele, o Nefesh Abamita, a alma animal dele quer, ele não pode comer o que ele quiser. Então, nesse fator, o povo judeu é separado. Por outro lado, o povo judeu é o que mais contribui para o resto da humanidade, com desenvolvimento tecnológico, médico, medicina, tudo isso. Então, nós os separamos no comportamento, ou deveríamos, pelo menos. Isso quer dizer um povo sagrado. Tem uma outra mitzvah na Torá, da obrigação de ser sagrado. Kedoshim tiu. Vocês serão santistas. Não, santos. Palmeirense já... O que quer dizer ser santo? Quer dizer isso? É não fazer idolatria? Claro que não. Idolatria já é proibida na Torá. Eu não comer porco? A Torá já proíbe isso. O que quer dizer ser sagrado é mesmo no que você sim pode se abster, se separar. Mesmo que você pode. Então, se eu posso comer um monte de sorvete, mas para mim me basta um cafezinho,
fica no cafezinho. A gente já falou bastante disso, sobre não cair em tentações, etc., mesmo no que é permitido. Mas essa ideia de santidade é estar separado, conseguir se abster de outras coisas. Não quer dizer ser mal encarado, não quer dizer ser mal educado, não falar com os outros, mas saber, eu tenho alguma responsabilidade diferente com o mundo, com a Hashem. E isso só é possível de forma total numa pessoa quando ele entende o nível de Chokhmah, aquele primeiro nível da alma, porque lá está o En Sof, e como a gente falou, o En Sof, ele é separado. E isso é chamado, o Chokhmah é chamado de Kodesh HaElyon, o santo elevado, o santo lá de cima. O que quer dizer esse santo elevado? Porque existe, deixa eu ver como eu posso explicar. Existe o ser sagrado, um pouquinho sagrado. Então, por exemplo, um pouquinho do meu dia, eu vou me abster de alguma coisa. Por 1 hora do dia. Eu sou sagrado por isso? Mais do que antes, menos do que se eu for me abster 2 horas por dia. Tá? Agora, o Kodesh Elyon é uma pessoa que não é tão possível isso, mas é uma pessoa ela se conectar com o infinito de Deus de tal forma que ele é 100% sagrado. Isso é um tzadik e etc. Então, é algo que quando ele consegue revelar o infinito de Deus, que não é uma coisa humana, o humano não consegue fazer isso, mas quando ele consegue ou quer se conectar com esse nível superior, então ele é completamente sagrado. Kabbalah compara o santo, ou a Chokhmah, com azeite. Shemen. Por isso a gente fala que uma pessoa, quando vai comer azeitona, deve comer com azeite. Isso, só azeitona, o azeite oculto, isso traz problemas de esquecimento para a pessoa, então ele põe azeite, que é o conhecimento revelado. O conhecimento, o Chokhmah, tem a ver com o azeite. Qual é a maior característica do azeite? E quando você mistura com outros líquidos, ele se separa, ele está sempre por cima. Por outro lado, o azeite é algo que quando encosta num sólido, vai limpar aquilo. Quando cai óleo na pista, quando cai azeite na roupa, não consegue mais tirar. Permeia, isso é santidade. Santidade a gente falou que é separado. Santidade é algo que mesmo permeado em outras coisas, ele consegue se manter separado. Então, uma pessoa sagrada, uma pessoa verdadeiramente sagrada, é uma pessoa que mesmo no ambiente que não condiz com sua santidade, ele consegue permanecer alheio, abstrato ao que está à sua volta. Então, por um lado, o En Sof, o infinito, está por cima de tudo, a gente não consegue alcançar ele. Por outro lado, ele está em tudo, que essa é a pergunta que Moshe fez antes, como Deus está separado? Então existe um nível que está em tudo e não é afetado por absolutamente nada. Isso é uma filosofia judaica. Os gregos, trazendo a história de Hanukkah, tem a ver com azeite, eles não conseguiam aceitar isso. Nós vemos na história de Hanukkah que os gregos, eles abriram todos os azeites. Eles não tinham mais o que fazer, ficar abrindo lacre. Porque eles não acreditavam que algo pode ser puro e separado. Eles falavam, você quer fazer, faz o que você quiser. Quer leitorar. Quer fazer mitzvah, não tem problema. Mas entenda que Deus não tem nada a ver com isso. Não existe santidade. E essa é toda a história de Hanukkah, que eu não vou entrar em detalhes, que é você entender que o shemen, o azeite, Chokhmah, a santidade, tudo tem a ver, tudo é algo que não se mescla. Agora, no lado do chá, da santidade, falamos o qual é santidade separado do que é inferior. Mas espera, ela vai para onde? Então, Tânia diz que a santidade é batel bemitziut, ela se anula completamente na luz infinita de Deus, que está lá. E ela não se vê como algo separado. Tudo que é conectado com Deus se anula. Quer dizer, se anula. Ele percebe que Deus é tudo. Se você percebe que Deus é tudo,
Então, automaticamente, você é nada. Eu acho que eu já trouxe isso. Minha memória, eu estou tomando muito azeite, então está trazendo. Mas para quem não toma azeite, por que um filho é rebelde contra a mãe? Por que um filho adolescente geralmente tem problemas mais com a mãe do que com o pai? Num lar saudável, tá? Não, o pai abandonou nem nada disso. Por quê? Porque quando a mãe passa perto do filho, ela lembra que o filho não é nada. O filho vê a mãe, ele lembra de onde eu vim. Se não fosse essa mulher, eu não seria nada. E ninguém gosta de se sentir nada. O ego, não é natural o ego sumir. Então, o filho que é rebelde, os hormônios, a flor da pele e tudo mais, ele quer aparecer. É o momento que o adolescente está aparecendo para o mundo. Passa a mãe na frente, ele é um lembrete subconsciente. Eu não sou nada. Entenderam? Então, quando a pessoa está perto da sua fonte, no caso aqui do Tânia, Deus, é normal que ele se anule, que é o que a gente falou, que o fogo quer fazer, que a alma quer fazer, o lado da santidade quer se elevar a ponto de se anular, e por isso que Chokhmah é Koachmah. Koachmah é a força o quê? É um nível que quando você chega nesse nível, a alma, ela pergunta, o que eu sou? Eu sei que Deus é Deus, mas eu sou o quê? Hoje em dia, uma pessoa normal, o que ela pensa? Eu sou eu, o que será Deus? Conheço Deus, estou tentando. Quando Deus se revela, então a pessoa percebe, Deus existe, eu existo? Peraí, deixa eu olhar na Torá de Deus. Bereshit bara Elokim, no começo Deus criou o céu e a terra. Então eu existo, Deus criou o mundo, por isso que eu existo. Porque se não fosse isso, quem sou eu? O que sou eu? Se a minha energia, a minha vitalidade, o que me faz viver é Deus, então eu não sou uma realidade. Eu sou uma realidade enquanto é vontade de Deus que eu seja uma realidade. Enquanto é Deus que me dá energia. Nós sabemos que se Deus parar de criar qualquer coisa a qualquer instante, essa coisa deixa de existir como se nunca houvesse existido. No caso uma pessoa, no caso do mundo todo. Então, quando a gente fala de ego, eu quero ser alguém, se eu lembro que na realidade existe um Deus infinito, e que ele está dentro de mim, e ele me dá vitalidade, imediatamente eu tenho que me perguntar, o que sou eu? Será que vale a pena investir tanto assim em mim? E por isso, que quando a gente falou de uma pessoa sagrada, que é uma pessoa sagrada? Uma pessoa que você nota que ele é santo. Você olha para o Rebbe. Na hora você percebe a santidade dele. O que quer dizer isso? Que o Rebbe é tão anulado para Deus, o Rebbe é outro tzadikim, é tão anulado para Deus, que você vê, primeira coisa, ele é separado do mundo, e quando ele fala, você tem certeza que ele está falando em nome de Deus, não por interesses pessoais. E não faltam histórias e histórias do Rebbe de como ele se importou com uma criança na Austrália. Essa criança não quer conhecer o Rebbe. A gente contou aqui, não sei se foi no Shabbos, uma história de que o Rebbe mandou ajudar uma família a pagar a universidade de um garoto e proibiu que soubesse que era o Rebbe que fez isso. Tanto que o menino, numa convenção, falou contra o Rebbe, sem saber que foi o Rebbe que pagou a escolaridade dele. O que é isso? O que é uma pessoa sagrada? Então, por um lado, ele se abstém de coisas do mundo. O Rebbe comia, na época, um peixe com 2 centímetros de sal em cima. O que é isso? Uma pessoa que não está no mundo. A gente falou do Alter Rebbe, autor do Tânia. Uma vez ele ia receber um visitante e, pelo visto, todo mundo quis cozinhar para aquele visitante, era importante. Então, como que você vai cozinhar? A sopa já está lá. Então, foi a esposa do Rebbe e pôs sal. O que pôs sal? Está participando. Foi a filha do Rebbe e pôs sal também. Foi a moça que cuidava da casa e pôs sal. E aí, quando eles estavam comendo, o visitante tomou uma colher e acabou. Não era a sopa da Sarita. Ele não aguentou. E aí o Rebbe estava tomando, e o visitante não entendeu. Rebbe, você não está sentindo um problema aqui na sopa? Não.
faz anos que eu não sinto sabor da comida. E não era Covid. Era simplesmente uma pessoa separada do mundo. Então, ele está separado do mundo e você percebe, reconhece nele que ele é anulado para Hashem. Então, para uma pessoa dessas, nada é impossível. Porque ele está completamente conectado com Hashem. Agora, qual é o oposto? Esse é o Tzadak Kedushá. O Sitra de Kedushá é o lado da santidade. Existe o lado da impureza, Sitra Hará, chamado de o outro lado. Isso é completamente o contrário. E dessa Sitra Hará, o Tânia fala que vem as almas das nações do mundo, que o foco é para si mesmo, consumir, como ele traz como ele traz do Esav, Bealiteini, quando Esaú, ele foi se encontrar com Yaakov, ele pediu comida, ele deitou, e o Esaú representa o pai de nações, ele deitou, abriu a boca e falou, você joga a comida dentro de mim. Não só que ele pediu a comida, ele ainda mandou o outro fazer. Isso é o lado da impureza. E agora, não falando as nações do mundo, qualquer um que se comporta com impureza quer dizer, qualquer pessoa que foca em si mesmo, porque se a santidade é conectada com Deus, impureza é o ego, qualquer pessoa que tenha o ego inflado, ele só quer para si. Tudo é para ele. Até mesmo uma coisa boa que ele faz é focado nele. E a alma de um Yehudi, que vem da Kedushá, ela aprende, melhor, ela vem com uma configuração que está disposta a se entregar sem interesse nenhum. Aí a pergunta é, eu vejo um monte de judeu que não se comporta assim. Verdade. Porque ele está ocultando essa característica da alma, como o Tânia vai falar. Agora, falamos que essa alma e esse amor que nós temos por Deus vem dos nossos patriarcas. A maior história que mostra isso, essa entrega pelo próximo ou por Deus, é a Akedat Yitzhak. Por isso nós lemos todo dia de manhã Akedat Yitzhak, o quase sacrifício do Yitzhak. O sacrifício do Yitzhak foi o 10º teste de Abraham. E nesse teste Hashem fala para Abraham, por favor, faz o que eu estou te pedindo, de sacrificar teu filho como, no Monte Moriá. Por que Deus falou por favor? Abraão já tinha passado 9 testes. Por que ele falou por favor? Porque ele quis dizer que se você não passar nesse, todos os outros testes, as nações vão falar que você tinha um interesse. Eu não vou entrar em todos os testes, mas qual foi o primeiro? Abraão era uma criança, e ele começou a divulgar o monoteísmo. Nimrod, que era o rei da época, se ofendeu porque Nimrod se via como uma deidade. Ele falou para Abraão, ou vira do meu time, idólatra, ou vou te jogar numa fornalha. Abraão falou, joga, tô nem aí. Talvez com outra linguagem. E aí realmente jogaram o Abraão, baita teste. Era um jovem, uma criança. E Deus salvou ele. Esse é o primeiro teste. Peraí. Então eu estou falando que o Abraão estava disposto a entregar a vida por Deus, e Deus mesmo fala, se você não fizer o 10º teste, vão falar que isso era por interesse próprio. Que interesse? Ele esteve disposto a virar churrasquinho. Qual é o interesse do Abraão? Muito simples. O Abraão estava divulgando o monoteísmo. Imaginem vocês o Abraão morrendo lá no fogo. O que ia acontecer? Bum! Todo mundo ia virar monoteísta. Olha só, o Abraão acreditava tanto nisso que ele morreu pela sua ideologia. Deve ser verdade. Peraí, essa noção não é tão antiga. Hoje em dia também tem gente assim. Bum! Por uma ideologia. Então o Abraão, Deus falou, se você não fizer o último teste, vou falar que você tinha interesse. Tá bom que você vai morrer, mas uma pessoa mais elevada, mesmo no lado da impureza, tá? Não estou falando de santidade. Uma pessoa que transcendeu as necessidades humanas está disposta a morrer por uma ideologia, contanto que minha ideologia se mantenha. Por quê? Porque todo mundo ia falar do Abraão. Ele ia estar em todos os jornais. Poderiam fazer estátuas dele. Eu não estou vivo, mas minha ideia está viva. E a verdade é que a verdadeira vida de uma pessoa são suas ideias, suas contribuições para a humanidade. Tá.
Então a gente entendeu por que o primeiro teste poderia ser considerado por interesse e só foi confirmado que ele fez realmente por Deus por causa do último. E assim os outros 8. Agora, por que o último é tão importante? A ponto de fazer parte da nossa reza. Porque o último, se Abraham tivesse sacrificado o seu filho de fato, quer dizer, Deus não mandasse parar, ele fosse lá, pum, matou o filho. Sabe o que ia acontecer? Acabou Abraham. Abraham já era velho. Ismael. Não. O Ismael não era filho de Sará. Ismael não ia continuar a ideologia do Abraham. Então, o que acontece? Se o Yitzhak morresse, tudo o que Abraham acreditou a vida toda ia acabar com ele. Ismael não acreditava em tudo que Abraham pregava. Mesmo quando ele fez chuvá, no final da vida ele realmente retornou para o caminho correto, os filhos dele não. Então essa chuvá dele parou nele. A ideologia do Abraham ia morrer com Yitzhak. E não só isso. Abraham trabalhava por Deus. Ele divulgava Deus. E aí o que acontece? Ia doer nele o fato de que mesmo, digamos, o próprio Deus poderia morrer com a Kedat Yitzhak, com o sacrifício. Mas ele pode ter pensado de outra forma. Ele pode ter pensado assim, tudo bem, é meu filho único, meu único filho, enfim, que vai seguir, mas se eu vou matá-lo, não é problema meu, é problema de Deus. Sim, exatamente. Então, mas o que ele pensou, por Deus, isso também vai acabar com tudo. Vai acabar com a ideologia. Mas é problema dele, não é problema Mas não dele. é assim. Aí é que tá. O Abraham é alguém conectado com Deus. Então, para ele, não é... Ele vivia... A gente falou um pouco para trás no Tânia, a gente falou lá para trás no Tânia que o Abraham era uma merkavá, uma carruagem para Deus. Então, ele só fazia o que Deus quer. Mas a partir do momento que ele mata o Yitzhak, acabou todo o trabalho dele por Deus. E mais ainda... Ele conseguiu consumá-lo. Diferente, não aconteceu no final, mas diferentemente da primeira ocasião que ele foi jogado no fogo na frente de milhares de pessoas, a Kedat Yitzhak, quem estava lá? Quem estava lá na Kedat Yitzhak? O Abraham, o Yitzhak e o carneirinho que estava preso no arbusto. Ou seja, se ele matasse o Yitzhak, ninguém vai falar, uau, olha como o Abraham acredita em Deus e faz o que Deus quer. Então, toda a missão de vida dele ia acabar naquele momento. Missão divina também. Hã? Missão divina também. A missão dele era a missão divina, exato. E ainda assim ele foi e fez. Isso é um autossacrifício. Tá bom que não é ele que ia morrer, mas eu acho que é muito pior um pai matar o filho do que perder a própria vida. Ele não ia morrer, mas o monoteísmo ia acabar naquele momento. Tudo. Acabou. Ou seja, ele estava disposto a se entregar para a vontade divina sem benefício nenhum. E acabar com ele, com a característica dele, individualidade dele, tudo. E ainda assim ele fez. Isso é santidade. Ele fez o quê? Ele foi fazer, ele foi matar o filho, porque Deus mandou. Mas não chegou. Deus impediu. Deus falou, passou no teste. Hoje em dia, a câmera ia falar pegadinha e acabou. Hã? Já não ia dormir. Não aconteceu. Pega no livro... Parece que ele matou um animal. Pega no livro da Torá, Bereshit, vai ter toda a história lá com tudo. Agora, essa entrega, então, que o Yitzhak fez, o Yitzhak e o Abraham fizeram, isso é o que a gente herdou. Então, por isso que um Yodi, ele consegue se entregar completamente para algo alheio a ele, ou para Deus, sem interesse nenhum. A gente já trouxe exemplos sobre Messirut Nefesh, pessoas que morreram por isso, a gente vai trazer na aula de Tfilá também, e mais para frente o Tânia vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só o que a gente vê hoje em dia. Israel, uma nação que é atacada por todo mundo, e no entanto desenvolve coisas para o mundo todo. Quanto que Israel já ganha? Você não acha que faz fortunas? E tudo, se brinca, né, que
todo mundo quer boicotar Israel, mas você vai boicotar Israel, você não tem nem como divulgar o boicote, porque a tecnologia para isso vem de Israel. Então essa ideia, mesmo que de uma forma materialista, também se revela no ponto de que um povo está preocupado em ajudar. E teve terremoto na Turquia, foram para a Turquia. Lá no México teve problema, foram para o México. Aqui no Brasil, por quê? Qual é o interesse nisso? Talvez uma manchete, escolha e acabou. Agora está todo mundo atacando de novo. Porque essa é a natureza incutida na alma sagrada. Estar disposta a se entregar. Ir contra o próprio ego. Eu fazer algo que não me acrescenta absolutamente nada, mas eu vou fazer porque é o correto, eu vou fazer porque é o que Deus espera de mim. E por isso, o Tânia fala que todo aquele que se comporta com o lado da impureza, alimenta o ego, é chamado de morto. Quer dizer morto? São pessoas andando. O que quer dizer morto? Morto é aquele que se separa da fonte da vida. A anulação que uma pessoa pode ter para Deus quer dizer que ele está se conectando com Deus, que é a fonte da vida. Mesma coisa que no corpo de uma pessoa. A gente falou isso também. Eu já falei uma vez que o Tânia ele se repete bastante para gravar uma mensagem que quando que uma pessoa tem dor de cabeça ou dor do pé, quando aquele membro deixa de ter anulação para a essência da pessoa. Eu não estou sentindo minha mão até agora. Eu não parei para pensar nela. Se eu bater aqui na quina, eu vou começar a sentir o quê? É uma falta de anulação para a essência da pessoa. Como está escrito em Kohelet, que a Chokhmah Techayeh. O Chokhmah, que é esse nível da alma da vida. O que quer dizer? Se eu tenho Chokhmah, eu tenho anulação, eu sou vivo, e está escrito também, Yamutu velo bechokhmah, morrerão, mas não com sabedoria, com Chokhmah, quer dizer, se morreu, não tem anulação, não tem Chokhmah. Por isso os anjos não morrem. Por quê? Porque os anjos, eles estão completamente anulados para Deus. Completamente. Então eles não têm o conceito de morte. Porque anular-se para Hashem, como a gente falou, da alma subiu, a chama do fogo subir, é estar imbuído na fonte da vida. Que horas são? 4. Então, bom, só para dar spoiler, Ritale, hoje, só para dar spoiler da aula que vem, a gente vai falar então, a gente falou das outras nações, mas como uma pessoa, se a gente tem tanto amor dentro de cada um de nós, e nossa alma sagrada e elevada, etc., como é possível que uma pessoa, ela consegue não se entregar para Deus o tempo todo? Como pode ter um pecador se a alma é tão brilhante assim? E a gente vai ver também um pouco mais sobre o autossacrifício, que até mesmo o maior pecador do povo, ele é capaz de fazer. Lembrando...